Olá, meus amigos leitores! Hoje vamos dar continuidade na coleção do Garnix, A Sétima Torre. São 7 livros rapidinhos. Nós já lemos A Queda, que é o volume 1, e hoje nós vamos falar sobre O Castelo, volume 1. Para quem lembra bem, no finalzinho do livro 1, a Mila e o Tal enfrentaram um animal colossal lá, gigantesco. Tal gastou toda a energia da sua Pedra da Luz, e Mila está altamente ferida, o qual eles são resgatados após esse duelo pelas donzelas guerreiras, e a gente fica nesse impasse, o que vai acontecer, como é que foi e como é que vai continuar. Então tá aqui O Castelo, livro 2. Esse aqui foi lançado no ano 2000, mesmo ano do primeiro livro pela editora Nova Fronteira. Minha edição também é de 2000, já contei a história porque eu tô lendo esse livro pra vocês vão ter que ver no livro 1, no primeiro vídeo que eu falei. E esse aqui tem 221 páginas, 27 capítulos. Pouca introdução e ele vai direto ao ponto, então vamos embora também. Esse aqui ele vai iniciar exatamente onde parou, essa introdução que eu falei pra vocês da Mila com o Tal ali depois desse inimigo ali, junto das princesas guerreiras. E ele tem uma tara pelo número 14 que eu não entendi. Diz que o Tal tá há 14 dias de fazer 14 anos e Mila também tem 14 anos. Eu falei, pô, e daí? Só contextualizar que ele já tem 14 anos já faz sentido. Mas vamos embora, vamos continuar. A Mila, então, perdeu muito sangue, está muito fraca. Como eu falei no final do livro anterior, eles foram resgatados pelas donzelas guerreiras, que é o qual a Mila tem o sonho de se tornar, e eles encontram com a matriarca dessas donzelas ali, naquele salão, igual como se fosse no barco, só que esse aqui é em neve firme, não em terra firme, porque eles estão em cima da neve. Mas olha só que engraçado, Mila, ela tem o sonho de se tornar essa donzela guerreira, e ela daria vida para poder realizar esse sonho, e ela está lá agora junto das donzelas, o qual ela almeja ao longo de sua vida, e Tal faz pouco caso. Interessante dele fazer pouco caso, é porque nós vivemos cada um na sua história, na sua cultura, no seu cotidiano. O que para Mila é um sonho, para Tal não significa nada. E é interessante a gente entender por que a gente toma determinadas atitudes, por que a gente tem determinados sonhos. E esse pensamento vem do tio Ebed, que eu vou deixar no short para vocês, esse tipo de pensamento. Por que nós pensamos o que pensamos, por que fazemos o que fazemos. E é interessante porque nesse livro do Mário Sérgio Cortella, ele traz esse questionamento, né? Qual é a raiz por trás dos nossos pensamentos, dos nossos almejos, das nossas vontades, dos nossos desejos? Mila deseja tanto ser uma donzela guerreira. Por que ela pensa assim? É dentro da cultura, dentro do que ela viveu? Porque ela foi levantada desde que nasceu a crer e pensar dessa forma? Será que você pensa dessa forma porque a sua cultura fez você pensar assim? Será que no meio estudantil, escolar, os amigos, as pessoas ao seu redor, ou seja, a sua cultura, fez você pensar dessa forma? Por isso você pensa assim? É interessante você partir desse pressuposto, porque a sociedade é moldada assim. Será que a gente foi moldada a pensar a maneira pelo qual nós pensamos? Será que, por exemplo, de política, você pensa de esquerda ou de direita? Você pensa dessa forma porque você cresceu acreditando que é dessa forma que tem que ser pensado? Já pensou em pensar fora da caixa? Pensar como o outro pensa, da maneira como ele cresceu no mundo, como ele vive essa guerra santa ali no Oriente Médio ali. Um acredita que está totalmente certo, o outro também, mas ambos cresceram pensando que estão corretos. Engraçado pensar dessa forma, né? E Mário Sérgio Cortella traz esse tipo de raciocínio desse livro, por isso que eu trouxe, achei bastante interessante indicar para vocês. Bom, um outro adendo, já que eu estou indicando livros, o pessoal comentou no livro 1 que essa história é muito parecida com Game of Thrones. Está aqui a coleção do Game of Thrones todinha, e eu não falei dele ainda, porque eu gosto de falar de obras completas. Aqui só tem os 5 primeiros livros, estou esperando sair o último, né? Disse que depois da série ali, o Martin ia lançar tudo, mas tá aí, tá na fila. Um dia sai. Quando ele lançar o livro, eu lanço a série aqui. A não ser que vocês pedirem, antecipadamente. Mas vamos lá. Também compararam o livro com Harry Potter. Harry Potter já trouxe na série para vocês. E compararam também com uma novel chinesa chamada Tower of God. Bom, como eu citei para cada um de vocês que comentaram individualmente, esse livro foi lançado em 2000, então ele é antes de Harry Potter, antes de Game of Thrones e antes de Tower of God. Para quem não está sabendo do que eu estou falando, esse aqui, por exemplo, é um livro de literatura coreana, já tem aqui no canal, um livro muito bom, vou deixar no card para vocês. Mas só para você entender que existem outros livros de outros autores mais modernos, depois do ano 2000, como o Solo Leveling, como esse Tower of God, que é muito bom. E esse aqui também, um livro americano, lançado depois de 2000, no ano 2000. Então esses livros que vieram depois recebem influência dessas obras anteriores. É assim que funciona. Você lê um livro, você fica inspirado e você escreve sua própria história. Mas a sua própria história foi baseada em algum. Então o próprio Harry Potter foi baseado em outras obras, incluindo essa daqui, beleza? Fica esse contexto aí para vocês. Voltando para a nossa história aqui, depois de citar Mário Sérgio Cortella para vocês lerem, leiam, é muito bom. Tal, então, ele tem que provar para as donzelas guerreiras por que ele é digno de continuar vivo. As pessoas não sabem nem por que vivem, tal, então tem que provar, além do motivo pelo qual ele tem que existir, porque ele é digno de ter a vida. É muito interessante. Mas ele vai provar, então, que além da missão que lhe foi dada pelo pessoal dos Homens de Gelo, de arrumar a pedra de gelo para o navio, a líder, a matriarca das donzelas guerreiras, ele prova para ela que ele é capaz sim de conseguir outra pedra do sol para ela. Então a donzela leva ele para um grande salão, ali naquele ambiente que eles estão, e mostra para ele um mapa chamado Grande Contador.
Interessantíssimo, porque esse grande contador vai mostrar onde estão todas as bases dos homens de gelo ao longo de todo o ambiente fora do castelo e tal. Se impressiona com a grandiosidade do espaço fora do castelo. Isso ainda vai levar muito pano para manga e eu vou falar nos livros seguintes. Uma dica, no livro 5. Ele vai falar justamente que ele vai ficar impressionado justamente pela quantidade que tem, e muitos deles são barcos sem uma pedra do sol. Então a matriarca das donzelas guerreiras, ela quer sim mais pedra do sol para poder iluminar esses outros barcos, para que eles possam ter calor, não só a iluminação do ambiente, mas calor e ferramentas para poder trabalhar. Bom, Tal fica 5 dias aguardando que Mila se fortaleça, porque eles possam voltar à sua jornada em rumo ao castelo. Ela está ali pertinho, mas ainda assim eles têm que caminhar algum tempo. E ele começa a se questionar por que não tem homens ali naquele barco. Aí ele vai entender que os homens, então, são os cavaleiros de espada, e eles não trabalham junto com as mulheres por motivos óbvios e selvagens. Não preciso citar aqui, mas Tal entende dessa forma que os homens trabalham melhor sozinhos. Então os homens eles ficam como se fossem peregrinos ali, buscando novos ambientes no gelo, enquanto as mulheres montam suas bases guerreiras para defender o ambiente. Pô, bem interessante essa parte, assim como o caçador-coletor na época pré-histórica. Enfim, Tal então se prepara para sair com Mila, e ele usa bastante veste dos homens de gelo ali, pego das donzelas guerreiras, e ele fica impressionado porque ele nunca usou aquele de roupa, porque ele perdeu a energia da sua pedra do sol, e ela que lhe dava calor, força e energia para poder caminhar. Ele não está acostumado com isso, mas de qualquer forma eles vão caminhando ali por essa peregrinação. Não encontram muitos perigos, mas chegam num lugar que eles estão com muita neblina, e existe um penhasco gigantesco com 12 metros de distância. Profundidade não dá para ver. E eles têm que saltar. Mila então faz o seu salto de fé, salta para o outro lado, Tal joga a corda para ela, e aí ele amarra os pertences e ela puxa os pertences para o outro lado. Agora Tal tem que pular, senão ele vai perder a missão. A Mila vai embora, vai largar ele. E ele se questiona sobre essa questão de pulo, se ele tem força física. Essa parte é bem interessante porque é um jovem de 14 anos e ele está diante de um penhasco. Se fosse pular 14 metros sem risco, acho que até você consegue. Faz um teste aí na sua casa. Mas então ele tem que correr e saltar. Ele salta e ainda salta mais longe do que Mila, mas ele fica impressionado e não quer fazer de novo. Ao passo que Mila olha no mapa e fala assim, acho que a gente tomou um caminho errado, vamos pular de volta? Primeira piada que Mila faz, mostrando que eles estão interagindo melhor agora, após Tal ter salvado a vida dela sacrificando sua pedra do sol. Bom, eles, com o mapa que a matriarca guerreira deu, entram por túneis e tubos de ventilação do castelo, onde é bastante quente, e Mila passa um pouco mal ali por causa da temperatura que é elevada, já que ela é uma mulher do gelo acostumada com frio. Eles vão tirando as roupas ali, mas Mila continua com a sua armadura de guerra, inclusive com a sua máscara, e a máscara Tal entende que é para proteger do vento gelado, e ali ela está sofrendo com esse calor, mas ela não tira de jeito nenhum. Bom, pelos túneis ali, Mila vai à frente, que ela é guerreira, eles encontram um esqueleto e os tubos são apertados, eles passam engatinhando, e eles têm que passar por cima desse esqueleto. O Tal acha aquilo asqueroso, mas Mila destrói os ossos com tudo lá, e na hora que ela quebra, o esqueleto estava protegendo um anel com uma pedra do sol. Mila, opa, já cumpri minha missão, vou voltar para casa. E Tal, não, pelo amor de Deus, essa pedra vai ajudar eu a encontrar uma pedra melhor ainda para sua família. Então Mila dá a pedra do sol pro Tal volta a ficar forte, usando a magia da luz das pedras, e a sua sombra volta ao normal, então eles ficam mais fortalecidos. Mas ainda assim, andando por esses túneis ali, usando a pedra do sol como iluminação, como energia, eles ficam envenenados por causa dos gases que saem desse tubo e desmaiam. Graças ao roteiro do livro, eles são salvos por povos do povo inferior, que fazem o faxina ali naqueles túneis, e quando o Tal, antes de desmaiar, ele pega a sua pedra do sol e esconde dentro de um bolso secreto na sua camisa ali que ele tinha. Esse povo, né, encontra eles, vê o Tal com o uniforme do castelo e sabe que Tal é um escolhido, ele tem a sua própria sombra, ficam com medo de mexer no Tal, mas acordam Tal, quando ele acorda, mostra a sua superioridade no castelo, porque ele é da Torre Vermelha, superior ao povo inferior, então o povo deixa ele em paz. Então ele fala para Mila que eles têm que encontrar o tio Ebbet para contar o que aconteceu. Vão lá, quando ele encontra com o tio, ele conta tudo o que aconteceu do livro 1 para cá, e se você não viu, vou deixar no card para você todo o livro 1 para você saber dessa história. No livro 1, então, ele conta, e ele pergunta como está sua família. Então o Ebbet vai falar que o seu irmão desapareceu, a sua irmã menor está junto com as tias megeras, e a sua mãe continua doente, e Tal precisa então encontrar o Códex. Códex é um livro, é um equipamento, é um item, não explicou pra gente aqui ainda, que mostra o registro de todos os homens e todas as sombras que eles possuíram ao longo dos tempos, e ele está perdido há mais de 20 anos. Para que ele quer esse item? Porque ele entende que ele foi derrubado do alto da torre por uma sombra, e essa sombra foi a mesma sombra que sequestrou seu irmão. Para que ele possa salvar o seu irmão, Tal vai precisar desse códex para provar para a Imperatriz, então, que essa sombra é de alguém mau que está promovendo alguma maldade por ali para poder encontrar o irmão. Então, eles têm que caçar esse códex, mas não sabem aonde. No meio dessa conversa,
dois guardas imperiais, no caso são duas sombras de guardas imperiais, atacam eles ali naquele ambiente e eles saem desesperados tentando fugir. Mila saca a sua faca de luz, essa parte é bem legal, e enfrenta as sombras e tal, fala assim, isso não vai dar em nada. Só que a faca da Mila corta as sombras e tal, se esquece que a Matriarca Guerreira contou para eles no primeiro livro que eles já tiveram guerras contra as sombras. É bem interessante essa parte, até porque quando ela vai contar, ele está num ambiente totalmente iluminado, onde não tem nenhum resquício de luz. Vou deixar esse pensamento short para vocês, se existe algo de escuridão na sua vida e como que você pode se livrar causando iluminação em todos os ambientes. Bem interessante esse pensamento que o autor traz aqui no livro. Bom, nessa luta contra as sombras, eles são apanhados, Mila então vai ser levado para a Câmara do Desespero e Tal vai ser levado justamente para o fosso. Eles são separados ali por esse ataque. Bom, o livro ele vai fazer um passo de cada vez, um pouquinho de Mila, um pouquinho de Tal, um pouquinho de Mila, um pouquinho de Tal. Eu vou contar para vocês o que aconteceu na ordem de acontecimento que fica mais fácil, porque como acontece junto, você fica lendo de um capítulo para o outro, eu vou direto ao ponto. Tal tá nesse fosso, esse fosso é como se fosse circular, e todo feito de vidro, e lá no fundo tem cama, tem banheiro, uma prisão. Ele está preso e não consegue escapar, porque é todo de vidro totalmente liso. Ele, fazendo uma peregrinação no ambiente, um reconhecimento interno na prisão, ele encontra um nome escrito do pai dele. O pai dele chama Renem. E ele fala assim, meu pai esteve preso e meu pai saiu, então eu também posso sair. E escreve um nome embaixo dele, Tal, com uma colher para mostrar que ele também esteve ali. Ele fica se questionando por que ele está lá sem um julgamento. Porque mesmo que ele tenha feito coisas erradas, de, por exemplo, sair do castelo que é proibido, ele deveria ser julgado e o seu julgamento ser apresentado ao público, e não dessa forma, como se fosse algo ali escondido. Nesse pensamento dele, Sushin aparece. Quem lembra, Sushin é o membro mais alto da Torre Laranja, e ele foi promovido de novo, um ser extremamente poderoso lá dentro da torre, e ele simplesmente percebe que ele está com a sombra mais forte ainda. Mas fala, mas como é que ele se trocou de sombra? Que para ir para Aenir, onde pegam as sombras, tem que esperar o momento da ascensão. No momento ainda não chegou, ou seja, ele foi sem permissão. Então ele percebe que o Sushin está fazendo coisas ilegais, como o julgamento, como esse negócio de Aenir. Sushin então faz uma proposta para Tal. Vai falar para ele assim, olha, se você me contar tudo o que aconteceu, eu deixo você sair daqui, te dou uma pedra do sol e restabeleço sua família com um alto padrão na Torre Vermelha. Ele conta tudo o que aconteceu e o Sushin fala assim, você contou errado, você tem que contar o que eu quero contar. Ninguém acredita que existe um povo fora da torre. E Sushin, ele é um ser político que quer almejar cargos cada vez mais altos na torre, quiçá até ser o responsável geral da torre no lugar da Imperatriz. Por isso que ele está usando de mazelas ilegais para isso. Essa é a conclusão que o Tio Abbott chega sobre o Sushin. Bom, ele vai embora, Tal fica sozinho, desiludido, pois ele falou a verdade e o Sushin não fez o que tinha que ser feito, ele prometeu que faria. Do nada aparece uma senhora, velhinha com uma corda, vem trazer seu jantar, meu querido. Aí ele, poxa, não vou nem comer. Uma cesta bonitinha, uns pãezinhos cozidinhos, um bolinho caseirinho e uma carta. Ele, uai, essa comida tá muito boa para um prisioneiro. Tio Abbott mandou a senhorinha mandar comida para ele, e no meio da comida tinha um pedaço de papel de um livro, onde ele tirou dali uma magia, um modelo para que ele possa desenvolver através da sua pedra de luz, que agora é um anel, uma escada sólida para ele fugir dali. Bem interessante essa parte, porque Tal tem que fazer cada vez mais habilidades com seu anel fora da sua idade, fora do seu período escolar que ele aprendeu. Então ele vai evoluindo ao longo do livro nessas coisas que ele tem que fazer, e essa habilidade que ele adquiriu agora de fazer luz sólida vai ajudar ele bastante no futuro. Bom, com muita dificuldade ele consegue sair da cela. Quando ele sai da cela, ele encontra o Tio Abbott fora da cela, que já estava esperando por ele. O Tio Abbott fala que eles têm como fugir. Existem os tanques de água que levam água para todo o castelo, eles vão ter que nadar por ali, e Tal fala do seu péssimo de natação. O Tio Abbott então passa uma geleia nele para evitar que as aranhas o ataquem. Ele, o quê? Além de nadar, ele tem que fugir das aranhas. Muito legal essa parte, eu lembrei do Rony na Câmara Secreta, justamente fugindo das aranhas, no Harry Potter livro 2. Vou deixar no card para vocês aqui o Harry Potter, eu já li todos os livros, trouxe para vocês, é bem legal. Bom, eles saem dali e vão encontrar com Mila lá na Câmara dos Pesadelos. Então agora eu vou contar o que aconteceu com Mila no mesmo período que ela estava na Câmara dos Pesadelos. Mila então foi capturada por Feshnik. Esse ser é um carrasco, onde ele teve metade do corpo arrancado, uma luta, alguma coisa, ninguém não foi contado ainda o que aconteceu, ainda que aconteceu, metade do seu corpo então é a sua sombra. Então ao invés dele ter a sombra igual Tal, que é a parte, igual aos outros personagens aqui da história, ele tem metade da sua sombra protegendo o corpo dele. Então ele fica com um braço humano, um braço de sombra. E essa criatura é uma aberração. Ele é restrito de andar pelo castelo, de fazer qualquer tipo de outra habilidade, qualquer coisa que ele tem que fazer lá. Então ele é meio rumba e meio sombra, e a única função que lhe sobrou, por ser excluído da sociedade, é justamente ser o carrasco. Essa questão de ser excluído da sociedade, vou deixar um short para vocês sobre o pertencimento da Brené Brown, ainda com a fase do livro aqui bem legal para vocês. Altos shorts legais. Então simplesmente ele bota a Mila para dormir,
E ele, nessa Câmara dos Pesadelos, ele tem uma lâmpada gigantesca com várias pedras do sol e induz os pesadelos na cabeça de Mila. Olha só que interessante, esse equipamento, o Abbott vai dizer, que foi criado para criar sonhos e fazer com que as pessoas meditassem, tivessem novos insights para a sua vida. Olha que legal, né? Nossos vídeos aqui na internet são justamente câmeras que trazem para você insights de novos pensamentos, principalmente a parte de financeiro, vai trazer insights para você se tornar uma pessoa melhor e, com certeza, financeiramente, economicamente mais avançada. Por isso que você tem que indicar esses vídeos lá, né? Ele dá uma curtidinha e tal, para o vídeo ter uma alcance. Bom, Mila então sonha que está no navio e não tem ninguém, ela está solitária, e ela percebe que no navio não está frio. E ela é acostumada com frio, mas ali não está frio. Então, ela, ao perceber que não está frio no ambiente que deveria ser frio, ela nota que ela está fora da realidade, então ela só pode estar sonhando. Então, todos os ataques que Flashneck tenta fazer com ela, ele não consegue, porque Mila então tem uma consciência maior e tem um controle da sua habilidade mental muito maior do que ele esperava. Ele tenta fazer vários tipos de ataque e ela, em pensamento, pede ajuda para suas matriarcas lá do navio, aqui aparece um monte, ele dá ataca no Flashneck e elas vão comemorar jogando Mila para cima. Olha só que engraçado, né? Você tem um controle dos seus pensamentos, a sua mente é blindada contra essas influências, ou você é uma pessoa influenciada pelo meio, pela internet, pelas pessoas onde você está. Essa reflexão é interessante porque normalmente nós estamos onde queremos estar. Mas quando não estamos, somos influenciados pelas pessoas ao nosso redor, você está junto daquele seu amigo, começa a falar gíria, você fala gíria também, ele fala palavrão, você fala palavrão também, ou você é uma pessoa que influencia e fala assim, ó parceiro, vamos usar palavras bonitas, deixa esse torpe de lado, você influencia ou causa influência? Fica uma reflexão aí, porque Mila não foi influenciada nem nos seus sonhos. Olha que legal. Nesse ato das matriarcas de jogarem Mila pro alto, no ato de queda, ela acorda. Quando ela acorda, Flashneck viu que Mila, no seu confessionário, falou toda a verdade, que ela de fato não é um povo inferior. Ela é de fora da torre, então ele vai pedir ajuda para um ser muito mais poderoso lá dentro da torre. Ao passo que na hora que ele sai, Tal chega com o tio Abbott. Então o tio Abbott começa a entender o que são essas matriarcas, porque Mila conta para ele como que resistiu ao sonho, e o tio Abbott, eu gostaria de casar com uma matriarca dessa. Do nada, velho. Muito bom. O tio Abbott então foge pelas fossas ali, pela parte de hídrica do castelo, e ele fala para eles que eles precisam encontrar um lugar para que eles possam entrar em Aenir, porque em Aenir que está o Códex. Ele descobriu que lá ele foi escondido e eles precisam ir lá. Então, justamente nessa fuga, eles precisam encontrar algum lugar onde ninguém consegue caçá-los ali e atacá-los. Então, tio Abbott tem a brilhante ideia de esconder o corpo deles em sarcófagos, no mausoléu. Eu morri de rir. A Mila, nossa, mas vocês enterram as pessoas desse jeito? Porque Mila joga o povo no mar ou no gelo, né? E aqui eles colocam dentro de caixões. E aí vai ser mais ou menos ali onde eles vão fazer. Tal sabe o procedimento para entrar em Aenir, que é envolver o seu corpo em um casulo de luz com as 7 bandas de cores. Mila não sabe, o tio Abbott então ensina como é que ela vai usar uma pedra do sol. Mas Mila, nesse momento, não tem uma pedra do sol, e Mila simplesmente, ela fala assim, olha, eu não quero mais passar por esse sofrimento, eu quero que o Tal me dê essa pedra do sol que está com ele, que eu quero ir embora. E o tio Abbott fala, você não pode ir embora porque está acontecendo algo muito maior aqui, que vai envolver os 2 reinos, você precisa ficar para encontrar o Códex. E nós vamos fazer o seguinte, ele pega o sol de Tal, parte no meio, dá um para cada um. E o Tal, puxa, eu gostava tanto daquela pedra. Só que a pedra era muito mais poderosa que Tal podia construir, podia utilizar. Por isso que ele teve dificuldade de construir a escada. Agora que ele tem uma pedra mais fraca, ou seja, menos forte do que era outrora, ele vai conseguir simplesmente criar magias mais poderosas, porque é o tanto que ele consegue controlar. É engraçado isso, né? No nosso mundo, o conhecimento e os recursos são os nossos poderes. Quanto que você consegue administrar? Muitas pessoas recebem milhões aí, fortunas aí de falecimento, de prêmio, enfim, e não consegue administrar, volta a ficar piores do que outrora. E você consegue administrar grandes somas de dinheiro? Consegue administrar grandes conhecimentos? Você consegue administrar pelo menos o seu tempo? Interessante, né? Às vezes a gente não consegue nem administrar o tempo que a gente tem, não consegue fazer tantas coisas que tem que fazer, e ainda assim a gente não consegue progredir. Tem um short falando sobre isso. Ah, eu tô fera no short hoje. Bom, Mila então consegue usar as bandas de cores ali na pedra que o tio Abbott divide para ela e entra em Aenir. Quando eles chegam em Aenir, eles entendem que tem um lugar como se estivesse sonhando. É um lugar, vamos falar aqui, como se fosse uma projeção astral. Eles saem do corpo e estão no outro lugar, mas é como se fosse um sonho, o mundo dos sonhos. O corpo deles estão sonhando, eles estão no mundo dos sonhos, como se fosse em pensamento. Mas essa história de projeção astral faz um pouco mais sentido para você entender como acontece. É como se a alma tivesse saído do corpo e estivesse em outro ambiente. Mas aqui deixa bem claro que eles estão praticamente sonhando. Só que eles estão sonhando juntos, porque a Pedra do Sol faz essa conexão onde eles estão. Bom, ali tudo é muito real, realidade além da realidade.
e simplesmente Mila se admira porque ela está vendo o sol. Ela nunca viu o sol, não sabe o que é o sol, porque se você lembra no livro 1, existe o véu que cobre toda a terra e é tudo muito escuro. Mila então se fica abismada com a grama, fica abismada com o vento, coisas que ela não está acostumada a ver. Inclusive está chovendo e ela fala assim, ué, mas a neve é diferente, mas não é diferente, é chuva, e lá ela é acostumada a ver os flocos de neve caindo. É bem legal essa parte, a gente fica impressionado, né? Tal se impressiona com os raios que está soltando das chuvas, porque está chovendo apesar do sol. Pode acontecer, né? Ela também vê as árvores caminhando por ali e vê que as árvores também possuem vida. Bom, eles precisam caminhar ali pelas montanhas para poder fugir dessa chuva, e ao caminhar eles precisam atravessar um lago e tal. Fala assim, olha, eu aprendi a transformar a luz sólida e se eu criei uma escada, eu posso usar o mesmo procedimento para criar um barco. Só que eu demorei muito tempo para criar o barco. Se você, Mila, me ajudar a criar o barco, nós vamos criá-lo rapidamente. Então eu vou te ensinar a usar a Pedra do Sol. Mila, eita, poxa, então eu vou te ensinar a ser um homem da espada, um guerreiro do gelo. E eles fazem um compromisso com isso, e Mila então quer fazer um pacto tribal de sangue. É normal que as tribos tenham esse tipo de procedimento, o tal acha meio asqueroso esse tipo de coisa, mas ele aceita. Mila então corta os seus pulsos para fazer isso, e na hora que ela faz isso, que o sangue pinga naquele local, 2 pastores da tempestade, que é aquela tempestade que estava acontecendo, aparece, seres gigantescos, e fala assim, quem que está oferecendo sangue em Aenir? Vocês vão pagar por isso. Essa parte é tão legal, porque eles entram em um questionamento sobre quem são perante aquela tempestade poderosa. Mila então reflete que Tal, ele é um homem guerreiro, porque ela lembra de todo o processo que ela passou desde o livro 1 até ali, no salto, protegendo ela daquele animal feroz, e que ele nunca teve medo, ele era destemido apesar do medo. Essa reflexão é bem legal. Mas olha a resposta que eles dão no finalzinho da última página. Ela fala assim, eu sou Mila, do clã dos caçadores, bradou Mila. Essa parte é justamente a resposta, porque os 2 pastores perguntam, quem são vocês para derrubar sangue aqui? Então eu sou Mila, do clã dos caçadores, eu sou Tal dos escolhidos, anunciou ele. Ao mesmo tempo que o outro, os 2 gritaram, nós não vamos pagar preço nenhum. E acaba o segundo livro. Esses autores, eles são interessantes, que eles acabam sempre na melhor hora, né? Essa parte é justamente interessante, porque quando acaba ali, o Tal, ele precisa para capturar uma sombra mais forte. Quando ele chega em Aenir, ele se despede da sua sombra anterior, sendo que ela nem estava lá. Ele fala, poxa, ela passou 14 anos comigo e agora eu não tenho mais ela aqui, eu não posso mais usar o poder dela. Então ele precisa de uma sombra mais poderosa e é ali em Aenir que pega. Aenir, então, é o livro 3, onde vai contar todas as peripécias dos nossos 2 jovens buscando essa sombra e o Códex ali. Para você conhecer o que está nesse livro, vai ter que assistir a série que a gente está trazendo para vocês, tá bom? Então, muito obrigado por mais essa leitura. Livro 2, o Castelo da Sétima Torre. E até a nossa próxima leitura. Aenir, te espero lá.